Olá pessoal, boa noite. Vamos dar andamento à nossa disciplina, né, através dessa forma aqui de ensino, enquanto estamos nessas circunstâncias. E na última aula a gente passou uma avaliação parcial contendo os principais conteúdos, né, os principais circuitos de diodos, retificador de tensão, retificador em ponte, e nós vamos fazer uma correção, né, a resolução dessa avaliação parcial. Aliado a isso, tem lá no sistema já, inclusive eu já corrigi e coloquei as notas aí lá no sistema. E lá no sistema também, para quem não viu, tem uma lista de exercícios que é mais completa, né? Tem bem mais questões aí para vocês irem fazendo ao longo do primeiro bimestre. E recomendo que façam, né? Porque tá, contém, né, os principais conteúdos dessa nossa primeira parte da disciplina e vai ser bastante útil aí tanto no conhecimento de vocês quanto no decorrer da nossa matéria. Então, a intenção aqui dessa aula de hoje é fazer essa resolução desses, dessa avaliação parcial que eu passei em sala e eu vi, né, na correção do que ficou comigo, né, do que cada um fez, das duplas, né, do que fizeram, eu vi que muitos apresentaram dificuldades com alguns conceitos de circuitos e eu pensei em fazer essa resolução aqui, que vai ser bom, que eu vou poder explicar bem pausadamente, cada um aí quem tiver com mais dúvidas, né, vai poder pausar, tentar entender melhor e a gente vai tentar resolver isso, né? Porque eu vi que teve alguns fizeram algumas considerações assim que não pode ser feitas, né? No circuito, dizendo que alguns elementos estavam em paralelo quando não estão, então a gente vai precisar resolver isso aí para que fique bem claro para cada um como é que se resolve, né, as questões que a gente tem trabalhado. Então, sei que pode ter ficado muitas dúvidas, mas vamos tentar saná-las agora. Então, está aqui, né, resolução de exercícios sobre diodos semicondutores. E aí tivemos 5 questões na nossa mini avaliação lá, né? E aqui eu acrescentei mais uma que eu pensei em colocar na hora lá, sendo que pelo tempo eu vi que ia gastar muito tempo, muitos também nem conseguiram terminar as 5 questões, e aí aqui eu acrescentei essa sexta questão que vai servir também como uma revisão do que vimos. Então, dando início aqui, a primeira questão eu desenhei lá o circuito e pedi que determinasse a tensão e a corrente no resistor de 10K. Então esse resistor aqui, eu pedi a tensão nele e a corrente nele é a corrente do circuito, né? Então vamos tentar aqui resolver essa questão aqui. Aqui a gente tem uma fonte de tensão e temos dois diodos. Lá eu coloquei que era um diodo de germânio e outro de silício, não foi? Então, sabendo que o diodo de germânio tem uma queda de tensão de 0,3 volts e o de silício uma queda de tensão de 0,7, então essa fonte de tensão que inicialmente tem 12 volts vai perder 0,7 mais 0,3. Então vai perder 1 volt, né, de potencial de tensão. E aí a tensão que vai ficar sobre esses resistores vai ser justamente essa queda aí. E a corrente total do circuito, como é um circuito único aqui em série, ela vai ser dada dessa forma aqui. A corrente vai ser igual a tensão, a fonte de tensão, menos 0,3 menos 0,7 sobre a soma dos dois resistores que estão em série. Então aqui vai me dar 12 kΩ. Eu vou botar aqui 12K. Então a corrente vai ser 11 sobre 12K. E aí isso aqui me dá 0,917 mA. Acho que todos chegaram a esse resultado. Isso aqui está falando, tratando muito, né, como
trata essa queda de tensão no diodo, tá? Então, creio que todos entenderam isso aqui. Alguns colocaram aqui 0,917 ampere. Isso aqui não pode por causa do K aqui, né? Então esse resistor é de 12.000 e não tem como ser 0,917 ampere. Eu considerei, mas tirei alguns pequenos décimos aí, porque isso aqui é importante, esse miliampere que está indicando tem uma diferença da ordem de grandeza de 1000 aí, né? Então é importante esse miliampere aí. Então a nossa corrente foi 0,917 mA. E depois me pede a tensão nesse resistor. A tensão nesse resistor vai ser ele, o resistor de 10K, vezes a corrente que está passando por ele. Então vou colocar aqui tensão no resistor 2, vou chamar aqui de V2, vai ser o resistor 10K vezes, vou colocar aqui R vezes I. R2 vezes I. V2 vai ser 10K vezes 0,917 mA. Então, meu V2 vai ser essa multiplicação. O K vai se anular com M aqui. E 0,917 vezes 10 me dá 9,17 volts. Então, por isso esse milho é importante, senão ia me dar aqui mais de 10.000 volts. E a fonte de tensão é só de 12, né? Então, esse milho aqui é importante. Aí, minha resposta então vai ser essa corrente de 0,917 mili e essa tensão de 9,17 volts. Então, acho que todo mundo já tinha entendido a questão, pode ter errado uma pequena besteira, mas essa questão foi a mais simples do nosso exercício. Né? Continuando aqui, segunda questão, eu disse, antes, vamos conferir né, aqui esse circuito que está aqui desenhado no nosso programa, que temos trabalhado. Vamos conferir, né? Tentar fazer isso para todas as questões aqui. A gente provar que o resultado dá isso aí mesmo. Nesse circuito aqui especificamente, aqui eu só consigo colocar nesse programa os diodos de silício de 0,7 volts. Então, como aqui na minha questão era 0,3 e aqui eu colocando de 0,7, então por questão para a gente ter o resultado certinho, eu vou acrescentar 0,4 volts aqui para compensar essa queda aqui. E aí vamos calcular o que nós pedimos, né? Vou colocar aqui uma prova de correntes que está me dando aqui 924 microampere, que é a mesma coisa de 0,924 miliampere. E nós encontramos na nossa resposta né, 0,917. Essa pequena diferença é por causa desse diodo aqui que o programa não considera. Ele considera uma pequena resistência do diodo aqui, o diodo dependendo do fabricante e tal, mas tá tudo certo aí. E medir nossa diferença de tensão, né, nossa diferença de potencial aqui no resistor. Coloquei aqui. E a minha diferença deu de 9,24 volts. Nossa resposta tem sido 9,17 volts, então tá certinho aí nossas contas, né? Só provando aí. E aqui nossa segunda questão. Eu pedi a corrente no circuito e a tensão medida por esse voltímetro aqui. Muitos vieram me perguntar lá na hora e até responderam de maneira errada lá, pensando que isso aqui estava em paralelo com outra parte do circuito aqui e tal, sendo que isso aqui é apenas um voltímetro, ele não faz parte do circuito. O voltímetro é colocado em paralelo com o ramo, né, que a gente quer medir a tensão, e aqui ele só está servindo como esse medidor em paralelo com essa
com esse ramo aqui. Então meu circuito é um circuito em série único aqui, esse caminho que eu estou fazendo aqui. E que isso fique claro, né, que não tem a corrente vindo para cá não, que essa corrente daqui vai se dividir nessa e nessa. Não é o caso, né? A gente está medindo essa tensão aqui, esse voltímetro está servindo só para isso. Então, para tirar dúvida aí, né, para ficar esclarecido. Então, sendo meu circuito apenas esse circuito aqui em série, eu posso medir a minha corrente primeiro e depois a tensão aqui. A minha corrente vai ser a tensão total do circuito sobre a resistência total. É um circuito todo em série, então eu tenho um resistor de 20 em série com um resistor de 10, então minha resistência equivalente é de 30 ohms. E minha tensão, aqui eu tenho uma fonte com ganho de 20 volts, aqui eu tenho outro ganho, observe que está do negativo para o positivo, então a corrente vindo nesse sentido aqui é outro ganho. Eu acho que teve alguns que não entenderam isso aí e fizeram como se estivesse perdendo, mas por causa dessa polaridade aqui é um ganho, né? Então é 20 mais 10, 30 volts, menos o 0,7 daqui. Então, vindo para cá, nossa corrente vai ser 20 mais 10 menos o 0,7 sobre 30 ohms. Eu vou colocar 20 mais 10, 30 ohms. Portanto, ali em cima eu tenho 29,3 sobre 30. Isso aí vai me dar uma corrente de aproximadamente 0,977 ampere. Se fizer aí nessa calculadora, vai encontrar esse valor aí. Certo. Aí, acho que aqui praticamente todo mundo entendeu essa corrente, um ou outro que trouxe uma corrente para cá, mas a principal dificuldade que observei nessa questão foi para medir essa tensão aqui, a tensão medida no voltímetro, né? Essa tensão aqui. Muitos não entenderam o que eu estava pedindo, o que significa essa tensão aqui. Disseram que era essa tensão aqui, menos essa tensão mais essa. Fizeram uma confusão aí, que eu nem entendi muito como fizeram essa consideração. Mas essa tensão aqui vai ser o quê? Vai ser, eu poderia fazer de duas formas. A tensão dessa fonte menos todas as quedas aqui, até aqui, né, até esse ponto. Então seria 20 menos a resistência vezes a corrente aqui, que seria a tensão no resistor, menos o 0,7. E aqui eu chegaria nesse ponto. Então vamos fazer primeiro dessa forma e depois da outra. A tensão, vou chamar a tensão V0, a tensão no voltímetro ali, tensão de saída, essa tensão toda aqui medida pelo voltímetro, vou dizer que é 20 menos R1 vezes I, que é a tensão, né, nesse resistor, é a queda nesse resistor, menos 0,7. Então V0 seria 20 menos R1 é 10, 10 vezes a corrente, que é 0,977, menos o 0,7. Isso aí me dá 20 menos 9,77 menos 0,7, que vai me dar 9,53 volts. Essa é a primeira forma de fazer, né? A segunda seria eu medindo essa tensão aqui, vendo só essa tensão aqui, que foi o que eu pedi, né? E aí essa tensão aqui eu tenho essa queda, então aqui tem uma queda aqui,
do positivo para o negativo do resistor. Então, eu tenho essa queda de 20 vezes a corrente. Então, V0 vai ser igual a o resistor lá, vou colocar R2 vezes a corrente. E aqui eu tenho um ganho. Portanto, eu estou com 20 volts aqui, 20 volts não, essa queda no resistor e um ganho nessa fonte aqui, nesse gerador, né? Pode observar então que eles estão com polaridades diferentes. Eu tenho um positivo e um negativo aqui, e um negativo e um positivo aqui. Portanto, essa tensão vai ser um menos o outro. Apenas se eles estivessem com polaridades iguais é que seria a soma. Então, se fosse aqui mais e menos e essa tensão tivesse invertida, fosse mais em cima e menos embaixo também, então essa tensão toda seria a soma das duas. Eu vi gente que colocou a soma das duas. Mas como eu estou aqui com o mais e o menos, aqui um menos e um mais, então eu pegando, fazendo a tensão aqui, pegando no sinal onde eu estou fazendo minha análise, por exemplo, eu cheguei aqui, bati no sinal desse resistor, que aqui é um mais. Então vou colocar que é mais R2i. E aqui, essa tensão aqui, eu estou batendo no sinal menos. Fazendo, só para deixar mais claro, fazendo essa malha aqui percorrendo nesse sentido, a soma de todas as tensões, que tem que dar zero, a lei de Kirchhoff das tensões, a lei numa malha completa tem que dar zero, aqui eu pego seria menos 20, que eu estou batendo primeiro no sinal de menos 20, mais 10 vezes a corrente, mais 0,7, mais 20 vezes a corrente, menos 10. Então essa soma todinha teria que dar igual a zero. Então só explicando isso para deixar bem claro que aqui é mais 20 vezes a corrente, menos 10. E aí eu vou ter minha tensão, R2 é 20, vezes a corrente 0,977, menos 10. Fazendo essas contas aí, vocês vão encontrar também 9,53, 9,54, algo assim. Então, esses são os dois jeitos de a gente medir essa tensão, né? E espero que fique claro. Qualquer coisa voltem aí, tirem dúvidas, para a gente resolver de uma vez por todas, né? Entender o que é essa tensão medida nesses pontos. Estou interessado apenas nessa tensão aqui, certo? Vamos olhar lá o circuito. Preciso colocar esse terra aqui para a simulação funcionar. Então aqui eu vou colocar o medidor de corrente. Essa corrente que é uma só, né? Ela vem toda aqui. Aqui está me dando 972 mA. E a gente calculou aqui 977 mA, né? Então, tá certo. E a tensão no multímetro me deu 9,44445, algo assim. Nossa tensão deu 9,53. Então, também está coerente, né? Essa medição aqui. E a diferença é justamente por causa daquilo que eu falei para vocês, que aqui consideram o modelo do diodo com pequena resistência, né? Então, tudo certo aí até agora. Espero que fique claro aí. Qualquer coisa de pausa, tente entender aí melhor. Terceira questão, eu pedi que determinasse as três correntes. Então, eu tenho essa fonte aqui, tem uma corrente aqui que chama de I1, né? Pode ser chamada de I1, e essa corrente chega nesse nó e se divide, um I2 para cá e um I3 para cá. Muita gente colocou que esse resistor aqui estava um zero em paralelo com esse.
Isso que eu disse que não pode acontecer, né? A gente tem que enxergar que isso aqui não está em paralelo, não tá em nada. A única coisa que está em paralelo aqui é esse resistor com esse diodo. E aí, o que é que eu faço com essa informação que eles estão em paralelo? Eu sei que minha tensão entre dois elementos em paralelo é a mesma. Então a tensão que está aqui nesse diodo também está aqui nesse resistor. Por isso que eu coloquei esse valor aqui de 7 ohms para ficar mais fácil, né, de as contas e tal. Então vamos fazer essa questão. Primeira informação que eu obtenho aqui é que muitos quiseram começar por essa corrente aqui também, então o, o, o passo para iniciar essa questão é primeiro calcular essa corrente aqui. E aí, no meu resistor 2 eu tenho uma tensão de 0,7 volts, que é a tensão desse diodo, como eles estão em paralelo, aqui eu tenho 0,7 volts também. E aí minha corrente I3, chamada de I3, vai ser igual à tensão que está nele sobre a resistência. E aqui vai ser 0,7 sobre 7, que vai me dar 0,1 ampere. Certo? Então, essa minha corrente que veio para cá para o resistor foi 0,1 ampere. Primeira corrente está determinada. A segunda, eu vou calcular por aqui, ó, por essa malha aqui, certo? Eu tenho aqui 10 volts, eu tenho uma queda aqui de 0,7. Então, a tensão que chega nesse lado aqui do resistor é de 10 menos 0,7, que é 9,3. Vou colocar aqui. E 1 vai ser essa tensão que chegar em um lado do resistor, 10 menos 0,7, 9,3, menos a que está do outro lado. E a que está do outro lado, aqui nesse ponto, que é o mesmo desse, essa tensão aqui, considerando que aqui é 0, né? Por isso que a gente diz que aqui é 0, aqui é 10. Aqui eu tenho 0,7. Então essa tensão aqui é de 0,7. Então a corrente no resistor é a diferença de tensão, 9,3 menos 0,7, sobre o resistor, que é de 5 ohms. Certo? E aí você fazendo essas contas aí, vai ser 8,6 sobre 5, que vai me dar 1,72 ampere. Então, espero que tenha ficado claro aí. Esse conceito é importantíssimo desde já, né? Começando com esses pequenos circuitos para circuitos mais avançados depois. Uma corrente em um resistor é a diferença de tensão entre os terminais dele. Então, entre esse ponto aqui e esse ponto, eu pego a tensão aqui, que é 9,3, menos a tensão aqui, que é 0,7. Então, a corrente vai ser essa diferença de tensão nos terminais sobre o resistor. E aí, está calculado aqui. E minha corrente 2, que desce para o diodo, é dessa forma. A gente tem esse nó aqui, tem a corrente 1 chegando nesse sentido, para cá, tem a corrente se dividindo aqui. Então, I1 é igual a I2 mais I3. I1 é igual a I2 mais I3. I1 já vimos que é 1,72. E I2 é 0,1. Portanto, I2 vai ser 1,62 ampere. Então, está aí determinada as três correntes, né, do circuito. Avançando aqui para a nossa quarta questão. Antes, né, de determinar aqui essa corrente aí, essa terceira questão,
Então, vou colocar aqui os medidores de corrente. Vou colocar o medidor aqui. Aqui me deu 1.54. Aqui me deu 0.121. E aqui vai me dar 1.66. Aqui está dando negativo porque está no sentido lá, mas enfim. 1.66, 1.54 e 0.121, né? Os valores que encontramos foi 172, 162 e 01. Então, está coerente por causa daquela pequena diferença lá que estamos falando aqui. Avançando aqui para a nossa quarta questão. Essa questão foi um pouco diferente. Eu dei a corrente, né, que estava descendo para cá. Para representar isso, eu desenho a fonte de corrente aqui. Então, tenho 0,7 A descendo para cá. E pedi atenção na fonte para que essa corrente aqui fosse 0,7. Então, no circuito lá que eu desenhei não tinha essa fonte de corrente, mas eu disse que ela era 0,7. Então, eu preciso de uma tensão na fonte para garantir que essa minha corrente aqui fosse 0,7. E aí, como é que a gente resolve isso? A tensão que está nesse ramo aqui tem que ser igual a esse. Eles estão em paralelo. E aí teve gente que fez uma confusão, disse que esse resistor de 7 estava em paralelo com esse de 1, e depois colocou em série com esse de 5. Não pode, né? Eles não estão em paralelo por causa desse diodo aqui. Eu não posso dizer que 7 está em paralelo com 1, só se não tivesse diodo. E aí a forma de eu resolver isso aqui é medindo essa tensão aqui e igualando a essa tensão, como fizemos na outra questão. Então, para isso que eu preciso dar a corrente para eu descobrir a tensão nesse resistor e somar com a desse diodo. Portanto, minha tensão nesse ramo aqui vai ser chamar de a tensão no resistor 2. Vou colocar V2. Vai ser igual a essa tensão aqui. E essa tensão aqui é a tensão do resistor, que é 1 vezes a corrente que passa por ele. Então vai ser R3 vezes, vou chamar de I1, né? Vou chamar de 1 e do diodo. Pronto, vou chamar de I do diodo para ficar mais fácil. Mais 0,7 do diodo aqui. 0,7. Então o V2 vai ser igual a 1 vezes a corrente que está passando aqui é 0,7. 1 vezes 0,7 mais 0,7. Isso aí me dá 1.4 volts. Então, eu tenho aqui, tanto aqui quanto aqui, eu tenho 1.4 volts. Esse meu ponto aqui tem 1.4 volts, que está aqui sobre esse resistor. Então, minha corrente, vou chamar ela de I3, tanto faz, se quiser chamar aí. I3 vai ser essa tensão no resistor sobre ele. Então, é 1.4 sobre o resistor de 7. Isso aí me dá 0.2 ampere, certo? E aqui, continuando, eu sei que minha corrente aqui é 0.2 e aqui é 0.7. Então, essa minha corrente I1 tem que ser a soma delas duas. Então, por isso que eu tenho que começar a questão por aqui para depois chegar nessa corrente. E aqui, meu I1 vai ser igual a I3 mais ID do diodo ou I2, como quiser. Isso aqui é igual a 0.2, que eu acabei de descobrir, mais 0.7, que é a corrente que eu disse lá no início da questão. Isso aqui me dá 0.9 ampere. Então essa corrente que passa nesse resistor aqui e sai dessa fonte é de 0,9, ela se divide com 0,7 para cá e 0,2 para cá.
E aí esse 0,9 me dá uma queda de tensão aqui nesse resistor. Então, essa tensão da fonte aqui vai ser igual ao quê? Tem que ser igual ao restante do circuito aqui. Eu vou escrever aqui a lei de Kirchhoff das tensões percorrendo essa malha. A gente chega aqui, começa, bate no menos, então menos Vx. Aqui bate no mais, no positivo do diodo. Então mais 0,7, ou botar mais VD, depois eu coloco 0,7. Aqui eu coloco mais a tensão do R1, do resistor 1, mais VR1. Colocar aqui a queda nesse resistor 3. Aqui a gente já sabe que tem 1.4, né? Mas vamos colocar mais a queda no resistor 3, mais a queda nesse. Aqui estou batendo positivo, aqui estou batendo positivo. Então, observe aqui que minha análise foi batendo negativo, coloquei o menos. No positivo mais, aqui também mais, aqui mais. Então, mais V2, mais VD2. Isso aqui tudinho tem que dar igual a zero. Então, observe que tanto eu poderia vir por aqui, quanto eu poderia vir por aqui. Que essa tensão aqui também seria 1.4, que é o que vai dar aqui também, 1.4. Então, escolhi vir por aqui. Então, menos Vx, mais Vd, que é 0,7, mais VR1, que vai ser 5 vezes a corrente que está passando por ele. 5 vezes 0,9. Mais VR3. Isso aqui a gente já sabe que vai dar 1.4, né? Mas vamos lá. VR3, que é 0.7 vezes 1, mais VD2, que também é 0,7, então deu 0.4, igual a 0. Menos Vx, isso aqui me dá 0,7 mais 0,7 mais 0,7, 2.1. 2.1 mais 5 vezes 0,9, que é 4.5. Então vai me dar 4.5 mais 2.1, igual a 0. Eu passando esse Vx para o outro lado, para mudar o sinal, colocando aqui Vx, vai ficar igual a 4.5 mais 2.1, que é 6.6 volts. Esse é o resultado da minha fonte, então, que a questão pediu, né? Então, o que é que acontece? Eu tirando essa fonte de corrente, supondo que ela não existisse, eu colocasse uma fonte de tensão com 6.6 volts, nesse circuito, a corrente que viria para cá seria de 0,7 ampere. Pronto. Aqui. Vamos conferir aqui, né, na simulação. Já está aqui 6.6. Coloquei aqui a prova de corrente. E aí, me dá aqui 889 mA, né, que é aproximadamente 0,9 ampere. Aqui eu tenho 0,7 ampere. E aqui eu tenho aproximadamente 0,2, que foi o que tínhamos calculado, né? Então, tudo certo também. E aí, continuando nossa lista, chegamos nessa quinta questão aí, que muita gente, quase todo mundo, não conseguiu fazer, né? Tinha explicado antes da aula passada sobre a ponte de diodo, né? A ponte que retifica uma tensão alternada em contínua. Então, fazendo uma
rápida recapitulação aqui, eu tenho uma fonte de tensão alternada com 50 volts eficaz e com essa frequência de 100 kHz. E aí ela passa por essa ponte de diodo, a gente explicou porque ela era assim, de acordo com as formas de onda e tal. E passando por ela, essa corrente alternada fica toda para cima, fica toda retificada. E aí, a gente colocando um capacitor em paralelo com a carga, então eu tenho uma tensão alternada e estou querendo que essa tensão que chegue na minha carga, coloquei aqui esse resistor de carga, seja contínua. E essa carga a gente deu alguns exemplos do que ela pode representar, né? Alguma bateria de celular em corrente contínua e tal. Então, eu tenho aqui essa minha tensão alternada, passa por uma ponte de diodo e chega aqui retificada na carga. Para que essa retificação ocorra de maneira completa, digamos assim, eu coloco um capacitor em paralelo com minha carga para que essa retificação fique perfeita, né? Não tenha ondulação, fique uma linha mais contínua possível. Sabemos que no mundo real isso não é tão contínuo assim, por causa dessa frequência que oscila e tal, mas na teoria aqui, idealmente, a gente está considerando que deixa plenamente contínua. E aí, a depender desse capacitor que eu escolher, ela fica mais ou menos contínua, tem alguns picos de ondulação. Então a gente explicou como, a depender desse capacitor, eu vario a forma da onda, né? Porque tem uma tensão de oscilação. Então, a minha questão aqui, vamos ler aqui, determine o capacitor que deve ser colocado em paralelo com a ponte retificadora de tensão. Eu dei apenas esse enunciado aqui. Então, supõe-se que você imaginaria aí algo desse tipo, né? Então, eu desenhei para, se você não supunha ainda, entenda que esse enunciado está me descrevendo essa situação aqui. Determine o capacitor que deve ser colocado em paralelo com uma ponte retificadora de tensão. Na verdade, aqui o capacitor deve ser colocado em paralelo com a carga, né? Com a carga que é alimentada por uma ponte retificadora de tensão através dessa fonte aqui. Então, recapitulando aqui, ó, determina o capacitor que deve ser colocado em paralelo com uma carga de 10 ohms Então, corrigir aqui para ficar de uma maneira mais correta, né, descrevendo o que está acontecendo aqui. Determine um capacitor que deve ser colocado em paralelo com uma carga de 10 ohms. Então, tem aqui um capacitor em paralelo com essa carga de 10 ohms, alimentada por uma fonte de 50 volts e 100 kHz. Então, essa minha carga está sendo alimentada por essa fonte através de uma ponte retificadora de tensão. Então, essa minha carga está alimentando através dessa ponte retificadora de tensão, para que a ondulação máxima de tensão seja de, no máximo, 2,5 volts. Então, a gente viu que, a depender do capacitor, eu tenho uma pequena ondulação na minha forma de onda. Então, eu consigo determinar um capacitor que vai limitar essa ondulação. A gente vê através desse osciloscópio aqui que, se eu fizer uma escolha errada, eu praticamente não fica contínua, né? Se eu colocar um capacitor muito baixo, não fica tão contínuo, e se eu colocar um mais alto do que o necessário, é desperdício, né? Então, eu tenho como determinar esse capacitor que vai deixar uma ondulação no valor máximo que eu quiser lá. E aqui a minha questão pediu um valor máximo de 2,5 volts. Então vamos lá resolver essa questão. Eu falei, né, que a corrente no capacitor é igual a C vezes dV sobre dt, a derivada da tensão em relação ao tempo. Então isso aqui é um dado, você precisa
colocar isso em mente, que essa corrente aqui no capacitor é através dessa fórmula aí. Também temos que a frequência é igual a 100 kHz. 100 kHz. Portanto, o período dessa fonte aqui vai ser igual a... Antes disso, eu vou dizer a frequência dessa ponte retificadora aqui. Teve uma dupla que conseguiu fazer essa questão e errou apenas esse pequeno detalhe. Esqueceu de que a ponte retificadora, a minha frequência passa a ser 2 vezes a frequência da fonte. A gente demonstrou isso porque a ponte retifica a tensão que era alternada e aí a frequência passa a ser 2 vezes essa frequência da fonte. A frequência que chega efetivamente nessa carga aqui, né? E isso aí, a dupla esqueceu apenas esse detalhe. Eu tirei uma pontuação mínima lá, mas fez a questão toda certinha e estavam de parabéns aí, conseguiram resolver tudo. Então, eu chego aqui, a frequência na fonte, frequência na fonte é de 100 kHz. Então, a frequência na carga, na ponte, tanto faz, é de 200 kHz. Vai ser o dobro. A gente demonstrou isso, deve estar anotado no caderno de vocês. Então, o período que eu vou usar aqui nessa fórmula do capacitor vai ser em relação a esse 200K, que é igual a 1 sobre a carga, né? Sobre a frequência na carga, a frequência no capacitor. Então, é 1 sobre 200K, 200 kHz. Esse é o período que eu vou usar. Então, a dupla lá colocou 1 sobre 100, né? Esse pequeno detalhe apenas aí. Então, o jeito certo de resolver é por aí. E aí, a minha corrente que chega nessa carga vai ser a minha corrente não. A minha corrente vai ser a tensão na carga sobre 10. Então, a corrente chega aí vai ser a tensão sobre tensão na carga lá, vamos chamar VL sobre RL, é de carga lá. E aí, a tensão que chega aqui é 50, esse 50 da fonte, menos a queda de 2 diodos. Porque a gente vê que apenas 2 diodos conduzem por vez aqui, né, nessa ponte retificadora. Então vai ser 50 menos 1.4. A gente demonstrou isso no quadro. É 50 menos 0,7 de cada diodo que está conduzindo por vez, né, por semiciclo lá. E meu resistor é de 10 ohms. Então minha corrente no capacitor vai ser 48,6 sobre 10, que é igual a 4,86 ampere. Com isso eu consigo encontrar meu capacitor aqui, certo? O capacitor vai ser igual a corrente eu vou passar esse dt para lá, que dt é o meu período, né? A minha diferença de tempo, a minha variação de tempo vai ser o período. Multiplicar esse c vezes o t, passo esse t aqui multiplicando e passo esse dv dividindo. E dv vai ser a minha tensão de oscilação, minha variação de tensão no tempo. O tempo é o período e essa tensão é a tensão de oscilação, a variação. E aqui eu pedi que ela fosse no máximo 2,5 volts, a tensão para que a ondulação máxima de tensão seja 2,5. Então vou chamar aqui eu chamei de V do capacitor, mas
não é exatamente a tensão do capacitor. Então vou colocar aqui V de oscilação, certo? Então meu capacitor vai ser igual a corrente 4,86, o período é 1 sobre 200 kHz, então eu vou ficar aqui 1 sobre 200K, e eu tenho a tensão de oscilação no denominador também. Então vai ficar 200K vezes o 2,5, foi o que minha questão lá pediu. Então, fazendo as contas aqui, isso aqui, esse capacitor vai ser de 9,72 micro, aqui vezes 10 a menos 6. Então, eu posso dizer aqui que meu capacitor é de 10 microfarad. Essa seria a resposta, né, dessa minha questão. Então, avançando aqui para a minha sexta questão, tendo resolvido essa, preste atenção aí direitinho no passo a passo. Qualquer dúvida aí podem entrar em contato que a gente tenta solucionar aí. E a sexta questão, que foi a que eu pensei em colocar lá e não coloquei, né, porque ela exigiria um raciocínio um pouco maior, é essa aqui, ó. A gente também tinha acabado de falar no dia sobre o diodo Zener e tal, sobre o regulador. Então, deixei para resolver sem ser em avaliação, né? Projete um circuito regulador de tensão com o diodo Zener com potência de 5 watts, potência máxima, né? De maneira a manter a tensão da carga da questão anterior em 10 volts. Então, o que é que aconteceu com esse circuito aqui? Eu usei essa ponte, esse capacitor, e minha fonte de tensão, que era alternada, virou contínua. A gente fez esse processo com essa ponte e transformou em contínua. E aí eu pedi que você transformasse esse circuito de não. Quando eu digo que o circuito da questão anterior precisa de um regulador de tensão, eu coloquei aqui que essa tensão virou uma tensão contínua, por causa daquela ponte do capacitor, sendo que ainda ficou com uma oscilação de 2,5, né? Então, a minha tensão que chegou na carga, nós vimos aqui que foi esse 48,6 efetivamente, por causa da queda no diodo. Cheguei com 48,6 na carga. Nessa carga aqui chegou 48,6, virou uma fonte de tensão contínua, com essa ondulação de 2,5, porque o capacitor corrigiu, mas ficou uma ondulação de 2,5. E aí na questão eu pedi que essa tensão na carga fosse fixa em 10 ohms. Então, numa questão lá, eu não ia dar esse dezena, eu ia dizer apenas projete um circuito regulador de tensão, e o circuito que você ia projetar era esse, colocando o diodo aqui Zener na posição reversa, né, na polarização reversa. A gente estudou que ele nessa polarização segura a tensão da carga, e um resistor do Zener, né, esse resistor aqui que precisa para limitar a corrente que vem para o Zener. Então, quando eu digo projete o circuito Zener, de regulador de tensão, você tem que ter em mente duas coisas. Primeiro, que o Zener vai estar polarizado reversamente, e segundo, que ele precisa desse resistor aqui antes para limitar a corrente. Então, eu ia dar esse enunciado e você imaginar esse circuito ou tentar projetar, né? E aí, quando eu digo projete, é para calcular esse resistor, justamente ele, para que o meu limite aqui possa ser atendido, né? Então, trazendo aqui, para vocês entenderem, que eu coloquei aqui uma fonte de tensão variável, uma fonte contínua, mas variável, por causa de 2,5 da oscilação, né? Então, ela era de 48,6 menos 2,5, então o mínimo que ela fica é 46,1,
a depender da frequência alternada, né? Isso seria lá a fonte de tensão alternada, poderíamos dizer que era a tomada. Então aquela tomada lá, né, que vem da energia da rede, variando, e variar essa minha tensão contínua aqui, que vai de 46,1 a 51,1. Então vai de menos 2,5 a mais 2,5. Só que eu quero que minha carga receba 10 volts. Então eu vou definir esse resistor para que isso aconteça, né? E voltando aqui, então eu vou ficar aqui com... Vou primeiro fazer com a tensão mínima de 46,1. Aqui. Então, a mínima tensão de 46,1, eu colocando uma mínima corrente aqui, a mínima corrente que chega aqui, que passa, quer dizer, por aqui, por esse resistor, quando esse diodo está ligado, porque eu quero que ele fique ligado para manter minha tensão aqui de 10 volts. Então, se eu tenho aqui 10 volts, aqui também, então a minha mínima corrente aqui vai ser essa corrente de carga. Então, digamos aqui que eu tenha 1 ampere, porque a corrente aqui vai ser 10 sobre 10, que vai ser 1 ampere. Então, digamos que toda a minha corrente que vem por aqui nem chega nesse diodo. Seria 0 e toda a corrente é a que vem para aqui. Então, aqui chega 1 ampere e aqui vem 1 ampere. Certo? Então, vamos definir esse resistor aqui. A gente sabe que a corrente que passa pelo resistor, então a corrente mínima, para que esse circuito fique ligado, lembrando que esse circuito com esse Zener vai ficar ligado, ele tem 10 volts aqui e aqui 10 volts. Então eu teria aqui 1 ampere. 10 sobre 10 vai dar 1 ampere. Então a mínima corrente que passa aqui é 1 ampere. Seria o caso de eu não ter nenhuma corrente vindo para esse diodo. E aí a situação que a corrente mínima, que vem uma corrente mínima para cá, seria a tensão ali, a fonte de tensão com 46,1, né, na parte mínima dela. E aí a tensão sobre esse resistor vai ficar a desse terminal, 46, eu vou colocar aqui V no resistor, vai ser 46,1 menos a tensão desse terminal, que está fixo aqui em 10. Então, 46,1 menos 10, que é igual a 36,1. Então, essa tensão VR mínimo também. Certo? Então, minha resistência, que no caso, aqui, vocês vão ver, seria resistência máxima. Por quê? Porque eu tenho que colocar uma resistência máxima para que a corrente seja mínima. Então, no caso da corrente mínima, essa resistência é máxima. Seria o VR mínimo sobre I mínimo, que me dá 36,1 sobre 1, que dá 36,1 ohms. Certo? Nem estou com o símbolo de ohm aqui, mas 36,1 ohm. E a resistência mínima vai me dar uma corrente máxima. Então eu quero pegar uma faixa de resistência que eu poderia usar para projetar esse circuito. E qual é a minha corrente máxima? A corrente máxima que esse diodo aguenta, então a corrente máxima IZ máxima, a corrente do Zener máxima, é igual à potência do Zener máxima sobre a tensão dele, tensão do Zener. Isso aqui vai me dar a potência do Zener é 5 watts. Vai me dar 5 sobre 10. E aí vou ter 0,5 ampere. Então, a minha corrente máxima é 0,5. E aqui sempre vai vir 1 ampere, porque está fixado em 10 volts aqui. Né? Então, a corrente máxima total e total máxima vai ser igual a 1 mais 0,5.
essa corrente de 1 que vem para cá, mais essa de 0,5 aqui. Isso para respeitar o limite do diodo dessa potência, né? Então vai ser 1,5 ampere. E aí com essa corrente eu acho a resistência que eu vou ter aqui na situação dessa fonte máxima. Então a resistência máxima vai ser a V máxima. A V máxima do resistor, a tensão máxima no resistor vai ser esse 51,1 menos 10. Aqui permanece 10. Então é 51,1 menos 10, que me dá 41,1 volts. E aí a resistência máxima seria VR máximo, quer dizer, a resistência mínima. A resistência máxima a gente já calculou. A resistência mínima vai ser o meu VR máximo sobre máximo. Isso aqui me dá 41,1 sobre 1,5. Certo? Isso aí, fazendo as contas, me dá 27,4 ohms. Então, minha faixa de tensão, a minha faixa de resistência seria entre 27,4 ohms, 27,4 ohms e 36,1. E aí, a resposta seria essa aqui, e quando eu peço para você projetar um circuito, você coloca aqui o valor que quiser dentro dos calculados, né? Então você poderia chegar na resposta lá e desenhar esse circuito aqui com 30 ohms. E aí você poderia colocar uma fonte de... Não precisa colocar essa variável, isso aqui eu botei só para explicar. Colocava uma fonte de tensão contínua já aqui e desenhava esse restante do circuito, 10 ohms, usei de 10 volts para controlar aqui em 10 volts também, e essa minha resistência, um valor entre esses aqui, que aí coloquei lá 30, poderia ser 31, 32, que essa situação vai sempre manter meu diodo ligado, meu Zener ligado, e dentro dos limites dele, de potência, né? Então foi isso que eu pedi aqui nessa questão. Então, dito isso, a gente fez uma revisão completa aí, revisão geral, né, do que abordamos até agora. Espero que tenha entendido, fique claro. Vocês tenham tirado as dúvidas que tinham ainda nos conceitos e tal. E podem me procurar aí ainda, né? Mandar uma mensagem aí. Vocês aproveitem esse tempo aí para atualizar o estudo. Em breve nós vamos entrar em transistores, né, outros assuntos aí, e vai terminar acumulando, né, se não aproveitar para atualizar. E é isso aí, galera. Espero que estejamos com as aulas de volta em breve. E se cuidem. Boa noite e fiquem com Deus. Até mais.